Estamos lá de novo aí com mais uma aula nossa aí daquela pegada aí, funções químicas de novo. Falamos de funções inorgânicas, funções orgânicas. Observemos aí a classificação dos ácidos na aula passada, né? Classificação legal, bom dar uma olhadinha de novo, revise aí. E essas aulas de hoje, para a gente fechar só os ácidos, observe que nós temos 4 funções: ácido, base, sais e óxido. Estamos só em ácido. Para a gente fechar só o ácido, nós vamos trabalhar agora com nomenclatura. Nós vamos para nomenclatura aí, vamos ver o que vai dar na nomenclatura. Pessoal, nomenclatura é a maneira pela qual tu vai dar nome para as moléculas de ácido, né? Para as funções de ácida. E é isso que a gente vai ver. Nós temos 2 nomenclaturas. Por que nós temos 2, professor? Porque nós temos os ácidos sem oxigênio, que nós chamamos de hidrácido, e nós temos ácido com oxigênio, que nós chamamos de oxiácido. Pessoal, que legal isso aqui. Olha só, nomenclatura oficial dos hidrácidos. Segue a seguinte regra. Sempre tu vai colocar a palavra ácido. Por que ácido? Porque sempre tem que ter H. O ácido é o H. Tu coloca a palavra ácido devido à presença do H. Depois tu vai dar o nome desse elemento que está ao lado do H. O nome desse elemento é aquele mesmo nome que está na tabela periódica. No final do nome dele, tu acrescenta hídrico. Hídrico. Legal? Pessoal, só um detalhe, né? Se o nome terminar em vogal, se a última letra do nome do elemento terminar em vogal, tu tira a vogal e acrescenta hídrico. Se terminar consoante, não precisa, tá certo? Por exemplo, ácido, que é aqui, ó, ácido. Vamos supor que esse elemento aqui seja o cloro. Aí tu coloca aqui, ó, cloro. Cloro terminou em vogal, tu tira a vogal e acrescenta hídrico. Formou ácido clorídrico. Lindo, né? Maravilhoso isso. Então vamos aí. Isso é para os hidrácidos, serve para qualquer hidrácido, ou seja, ácido que não tem oxigênio. Já o ácido que tem oxigênio, nós chamamos de oxiácidos. E a nomenclatura dele já é mais complexa, né? Geralmente a gente tem que fazer uma conta de número de oxidação para que a gente se estruture melhor isso, né? Mas a regra é a seguinte: quando o elemento for apenas um oxiácido, um oxiácido, vai colocar a palavra ácido, radical do elemento mais ico, né? Radical do elemento mais ico. Ácido clórico. Vamos supor que o elemento é o cloro. Então vai ficar cloro também, né? Você vai tirar a vogal e coloca aí que fica ácido clórico. Tá certo? Pela presença dele. Quando o elemento tem mais de 2 oxigênios, aí você já vai, se a quantidade de oxigênio for alta, subindo, tu termina em rico. Se a quantidade de oxigênio for baixa, tu termina em oso. Por exemplo, se for 2 oxigênio, ácido cloroso, certo? Se for apenas um oxigênio, se for 4 oxigênio, ácido clórico e ácido cloroso, tá certo? 3 no caso, 3 oxigênio, ácido clórico, tá certo? Então essa é a nomenclaturazinha que a gente vai verificar como é que ela se comporta nos exemplos. Vamos ver se a gente entende melhor isso de cada função através de exemplo. Olha só, essa aqui corresponde a essa nomenclatura: ácido mais o nome do elemento mais hídrico. Então, HS, esse S na tabela periódica é enxofre. Pessoal, se eu for botar enxofre mais hídrico, vai ficar enxofrido. Não existe enxofrido. Então, esse S, que é o enxofre, em latim, nós chamamos ele de sulfo. Por isso, tu vai colocar ácido, que é o H, o S é sulf, termina no F, é consoante. Tu só acrescenta hídrico, que vai dar o nome ácido sulfídrico, né? Que é aquela característica do ovo podre, né? Libera essa substância chamada de ácido sulfídrico. H2SO4 já é um ácido que tem oxigênio. Se é um ácido que tem oxigênio, aí a gente já vai fazer uma contazinha aí, ó. Ácido, tudo que tem, ó, menos de 4 oxigênio termina em oso. Ácido sulfuroso. Por quê? Porque quando não tem oxigênio, o enxofre chama de sulfo.
Quando ele tem oxigênio, nós chamamos de sulfuro. Por isso vai ficar ácido sulfuroso. Para ácido de enxofre, usando o radical latim, ó, sulfo. Tá, isso que eu estava falando, ó, sulfo. Como esse aqui eu tenho um 4, de 4 a mais, vai ser ácido sulfur mais ico, ácido sulfúrico. Tá lembrado? Quem tem de 4 a mais oxigênio, termina em ico. Quem tem de 3 descendo, termina apenas em oso. Você só faz isso quando tiver oxigênio. Fica atento aí. Características gerais dos ácidos. Pessoal, para todo ácido que você tem que reconhecê-lo, você tem que lembrar que o ácido, sem exceção, tem sabor azedo, mas não coloque todo o ácido, não experimente todo o ácido, principalmente os inorgânicos, não se deve fazer isso. O ácido que você experimenta são ácido orgânico, né, que são das frutas. Por quê? Porque todos são ácido fraco, né? Os ácidos, de uma forma geral, desidratam a matéria orgânica, ele serve para desidratar também, deixa incolor a solução alcoólica de fenolftaleína, para representar o indicador, né? Quando você coloca a fenolftaleína dentro de uma substância ácida, ela não muda de cor, ali comprova que é um ácido. Os ácidos neutralizam base, toda vez que um ácido entra em contato com uma base, ela neutraliza, essa neutralização dá um produto chamado de sal e água. Interessantíssimo isso, né? Maravilhoso aí. Tá aqui, e daqui para frente tem algumas indicações aí, muito importante, que você deve saber. Ácido importante, H2SO4 é o ácido sulfúrico, ácido ou água de bateria, né? Esse ácido sulfúrico é um líquido incolor e oleoso de densidade, você vê a densidade de 1,85 gramas por centímetro cúbico, e é um ácido forte, que reage com metais, originando sulfatos, né? Além de ser higroscópico, né? Puxa a umidade do ar também. Pode ser obtido também através de etapas, né? Eu pegando enxofre, reagindo com oxigênio, dá um dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre reagindo com oxigênio dá um trióxido de enxofre. E esse trióxido de enxofre, eu jogando água nele, eu vou encontrar ácido sulfúrico, tá? É muito usado para medir o desenvolvimento industrial de um país. Pessoal, acredita que países desenvolvidos são aqueles que têm a grande produção de ácido sulfúrico, porque na verdade ele está permeando aí a grande parte da produção das substâncias industrializadas, né? Certo? Tá aqui mais um ácido importante, que é o ácido clorídrico, né, o HCl. A gente compra no supermercado com o nome de ácido muriático, né? Solução de hidreto de cloro em água. Apresenta aí forte odor, além de ser sufocante, né? Não deve ficar cheirando ele. É utilizado na limpeza de peça metálica, né? E também na limpeza de superfície de mármore. E encontra também no suco gástrico. Esse ácidozinho da nossa digestão é o ácido clorídrico. A limpeza de superficiais de ácido clorídrico é chamada de decapagem. Decapagem é fazer essa limpeza aí superficial através de ácido clorídrico, tá certo? Então a gente vai parar por aqui, depois a gente vai rapidinho fazer essa continuação de novo aqui na próxima aula, tá? Uma aula relâmpago para você aí.